Notícia para a política. Anunciamos aqui que os vereadores de Colatina também aumentaram os salários em quase 100% a partir do próximo ano. O prefeito Leonardo Deptuschi vetou o aumento, alegando que as finanças do município não vão suportar. E aí volta a pergunta que tanto tem sido feita pelos telespectadores. Se o veto for derrubado, como é que fica a situação? E se o município não tiver mesmo condições de pagar? Aí o prefeito pode se recusar a entregar dinheiro para a Câmara? Aqui no estúdio, o advogado especialista em direito eleitoral, Marcelos Ferreira Pinto. Marcelos esteve aqui semana passada, mas muita gente, Marcelos, mandando e-mail para a gente, não se conforma com essa situação de aumento de salário dos vereadores. E a gente ficou pensando o seguinte, e se o prefeito disser o seguinte, eu vetei, derrubaram o meu veto, não vou pagar não. Não vou pagar aumento de salário para o vereador não. O prefeito pode fazer isso? O prefeito não pode deixar de repassar os percentuais, os valores que cabem ao legislativo. O que não poderia seria a Câmara gastar acima dos limites constitucionais com folha de pagamento. No caso da Câmara de Vereadores, é 70% da receita não pode ser empregado no pagamento de salários, inclusive nos subsídios dos vereadores. Mas no caso do prefeito, ele tem que passar quanto por cento da arrecadação para a Câmara? Os percentuais variam de acordo com a faixa populacional. Não sei o caso de Colatina, no caso de Serra, é 5%. 5%. Da receita tributária e das transferências constitucionais do município. Mas acima desse limite, o prefeito não pode passar. O prefeito não pode, mas se ele não passar? Você falou, eu não vou passar só 3%, 2% indo para vereador aumentar salário, ele pode fazer. O que pode acontecer com o prefeito? Veja, o prefeito tem a obrigação de repassar até o dia 20 de cada mês a verba do Legislativo. Como que o Legislativo vai gastar essa verba? Compete ao Legislativo definir, está dentro da autonomia do Poder Legislativo. O presidente da Câmara seria responsabilizado se pagasse acima dos limites constitucionais, se gastasse o dinheiro com pagamento de salários. Mas se o prefeito não obedecer à lei, que determina que na Serra, por exemplo, ele tem que pagar 5%, o que pode acontecer com o prefeito? Crime de responsabilidade. Ele pode perder o cargo? Tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara se gastar acima do limite. Então o prefeito não pode deixar de repassar, não pode repassar acima dos limites e obedecer o prazo estabelecido na Constituição, que é até o dia 20 de cada mês. Mas no caso da Colatina, como o prefeito disse, olha, vai comprometer as finanças. Muitos municípios aqui correm um sério risco de perder a arrecadação com o Fundap, quer dizer, vai cair muito o orçamento dos municípios. Sim. Não tem jeito. No momento em que os municípios discutem perda de receita, redução de gastos, custeio, despesas com custeio, é lamentável que o Legislativo se preocupe com o aumento de salários, ainda mais num regime de urgência, né? A votação em regime de urgência é cabível em situações extraordinárias, não para aumento de salários. Embora não haja nenhuma previsão expressa em sentido contrário, não parece razoável que essa deliberação entre em regime de urgência. Ocorre que a lei que estabelece o aumento de salários, ela traz um impacto orçamentário no exercício seguinte, só que ela obedece parâmetros orçamentários do exercício anterior, então é imprevisível as consequências orçamentárias desse aumento de salário, na medida em que o orçamento de 2012 ainda não se efetivou por completo, o exercício ainda está em curso, só que os salários serão pagos efetivamente em 2013. Quer dizer, o prefeito tem que passar um determinado percentual, não tem jeito, senão ele pode até sair do cargo. Sim. Agora, os vereadores não podem gastar mais de 70% desse dinheiro que vai para a Câmara com salário. Com salários. Então, se, por exemplo, na Serra, aumentaram lá em 67%, aí caiu o Fundap, ano que vem o orçamento do município despenca, a Serra vai receber menos, a Câmara, consequentemente, também, e o salário chegar a 70%. O que acontece com o vereador? As despesas do município aumentariam e a receita diminuiria. Ocorre que o parâmetro para esse percentual, para o pagamento, a base de cálculo, são as receitas orçamentárias diretas do município, as receitas tributárias, que também podem sofrer uma diminuição, na medida em que o orçamento, a arrecadação tributária é uma mera previsão. Pode acontecer algum fator imprevisível que culmine na redução da arrecadação do município. E aí sim ocorreria o impacto direto na questão do pagamento de salários. Então, se der 70% do que é repassado para a Câmara com o salário, o vereador também pode ser punido? Pode ser punido. No caso, o presidente da Câmara sofreria a mesma sanção do prefeito, seria a perda do cargo numa situação extrema. Seria um crime de responsabilidade, que é uma infração político-administrativa. Chama a atenção também, Marcelo, o valor do reajuste, porque vai de 5 para 9 mil, de 5 mil para 9.200. Lá em Colatina é mais de 90% de aumento. Por que o próprio vereador pode, ele mesmo, determinar o salário deles? Hein? É lamentável, né, Mário? Inclusive traz uma repulsa muito grande na população, na medida em que o trabalhador não tem essa prerrogativa, né? O trabalhador não tem a prerrogativa de deliberar sobre o próprio salário, ele não define o salário mínimo, não é ele que define quanto que ele vai ganhar. Então a população, de fato, não aceita. E os aumentos estão sendo fixados em parâmetros muito superiores aos índices inflacionários, aos aumentos
lineares que estão sendo concedidos aos servidores públicos, então é natural que a população se revolte com isso. O melhor que a Câmara tem a fazer, na verdade, é revogar o próprio aumento, né, como fizeram os vereadores de Vila Velha. Em Vila Velha teve isso. Vila Velha aumentaram, o prefeito se reuniu com os vereadores e eles voltaram atrás. Sim. É importante retomar aquele assunto do veto que nós discutimos na semana passada, porque o veto funciona. Tanto funciona que funcionou em Serra. O prefeito vetou por completo a matéria, né? O legislativo decidiu aumentar os salários, o prefeito vetou a matéria. O legislativo manteve o veto do prefeito na parte referente ao aumento do prefeito e dos secretários, ou seja, com isso o prefeito conseguiu salvar a folha de pagamento do município, na medida que o salário do prefeito serve de limite, de teto, a outras categorias de servidores. Quer dizer, se aumentar o salário do prefeito, tem um efeito cascata, aumenta a despesa muito maior. Ainda mais, a situação é ainda mais gravosa. Então, no caso de Serra, o legislativo manteve o veto na parte do aumento do prefeito e dos secretários, mas derrubou em relação aos vereadores. O que não deixa de ser emblemático também, né? Porque os vereadores disseram o seguinte: é prefeito, não é para aumentar não, então tá bom, só não vamos aumentar o do senhor e dos secretários, o nosso a gente mantém um aumento. É emblemático, não deveriam ter aumentado, né? E aquela questão que a gente falou aqui da princípio da moralidade, quer dizer, é legal aumentar o salário, como o senhor está dizendo, é legal o prefeito repassar esse valor, é legal e obrigatório, tem que repassar, mas é moral? Seria imoral, né? Em tese, esse aumento seria imoral. Eu não quero dizer aqui que o vereador não mereça ganhar bem, não é isso que está sendo falado. O que está sendo falado é o contexto e os percentuais que estão sendo aplicados. Então, há um remédio jurídico para isso. O cidadão poderia questionar a validade dessa lei que aumenta salários no bojo de uma ação popular. Existem precedentes no Brasil. A gente pode fazer alguma coisa? O cidadão, além do voto, pode fazer alguma coisa? O voto é o melhor remédio, né? As urnas em outubro seria a melhor. O voto é a melhor instância, a eleição é a melhor instância para se discutir isso. Mas existiria ainda a ação popular, que seria um remédio constitucional, um instrumento político, jurídico posto à disposição dos cidadãos para questionarem a validade de um ato administrativo lesivo ao patrimônio público, no caso, uma lei que aumenta salários. Aí deveria ser comprovada a ilegalidade, que seria a contrariedade ao princípio da moralidade, e a lesividade com base em parâmetros orçamentários. Marcelo Ferreira Pinto é professor universitário, advogado, especialista em direitos eleitorais. Voltou aqui o bom dia. Eu repito, Marcelo, porque muita gente mandou e-mail para a gente, contrariado com esse aumento dos vereadores, achando que o município poderia fazer alguma coisa. Marcelo explicou aqui, cabe ao prefeito repassar o que já é determinado em lei, no caso da Serra, por exemplo, é 5% para a Câmara, e os vereadores não podem gastar mais de 70% desse valor com o próprio salário. Ainda assim, eles reajustaram de 5 mil para 9 mil lá na Serra, em Colatina mais de 90%. E o Marcelo dizendo aqui para a gente, o prefeito não tem muito o que fazer não, né? Vetou e depois aguarde a decisão da Câmara. Aguarde a decisão da Câmara. Obrigado pela presença mais uma vez, Marcelo. Agora o cidadão pode reagir, disse aqui o Marcelo. Tem eleição esse ano.